noite! Boa noite, amados mestres encarnados. Eu tô aqui no meu Instagram e aqui está o Instagram do Almir. Pessoal, hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de algo que a gente vai fazer agora no carnaval. Nós vamos pular carnaval aqui no Instituto. Só que é um carnaval diferente. A gente não vai exatamente pular carnaval, a gente vai fazer algo que vai fazer um contrapeso com a energia que vai estar acontecendo no carnaval, né? A verdade é essa. Nada, é um anti-carnaval. Para a gente equilibrar um pouco essas energias aí. E a gente sabe o que acontece, né? Quem conhece um pouquinho de energia sabe o que acontece nesse nosso carnavalzão aí. Então, eu vou passar a palavra para o Almir, de vez em quando eu vou falar alguma coisinha, eu vou cutucar ele de vez em quando. E, Almir, vamos lá? Você falou carnaval, nós vamos fazer o anti-carnaval. Bom, a energia do carnaval eu conheço muito bem. Pulei carnaval há muitos anos, mas não era essa bagunça toda que está hoje, mas quando eu parei de frequentar já estava começando a bagunça. Era mais leve nessa época? Nossa, era muito mais leve, mas muito mais leve mesmo. Não tinha do jeito que é hoje, meu Deus do céu. E olha que eu nem vou, eu só vejo na televisão, só percebo a energia no ar, né? Que é terrível. Mas é assim, você perguntou para mim, né, Rosa, do que eu ia falar, se tinha alguma coisa assim estruturada. Eu não tenho hábito, mas hoje estão falando muito sobre muitas coisas interessantes até, né, que envolvem de modo global, de modo geral, a quinta dimensão. Então, todo mundo, né? Todo mundo está vendendo quinta dimensão. Todo mundo está vendendo quinta dimensão. Bom, tudo bem. O que é esse negócio? Quinta dimensão. O que é esse Esse trem, como diz o mineiro. O que é esse trem, senhor? Então, o que é esse trem? Quinta dimensão nada mais é do que uma frequência. É uma vibração. Só uma vibração. Só isso. Aí todo mundo está vendendo a quinta dimensão. Eu assisto vários canais. Eu acompanho, né? Vários canais para entender o que o pessoal está falando. E todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa. Agora eu não entendo se é porque as pessoas querem ouvir ou se eles estão travados nessa conversa de sempre. Eu ainda não consegui entender. Até porque quem sou eu para avaliar o trabalho alheio, né? Mas eu assisto para ver se eu ouço alguma coisa assim, um pouco diferente do que se fala normalmente. E o que é que se fala normalmente, Almir? Bom, se fala normalmente da tecnologia. Porque na quinta dimensão nós vamos ter tecnologia tal, porque nós vamos ter tecnologia tal, nós vamos ter um monte de coisa. Um monte de benesses tecnológicas, além de benesses também financeiras, né? Aventa-se constantemente o Gessara e o Nessara. Fala-se também das benesses com relação à mudança da política no mundo. Fala-se das benesses relativas às mudanças da educação no mundo. Até inclusive no Japão já tem uma escola lá fazendo um piloto. Não lembro se eu acho que é na Irlanda, se eu não me engano, já tem um vilarejo lá também fazendo um piloto do Gessara. Então tem algumas coisinhas realmente acontecendo, aí preparando para isso. Mas, em larga escala, isso
só vai acontecer quando, e esse quando não tem nada a ver com o nosso tempo linear. Né? Porque o pessoal fala assim, quando é que vai acontecer? Quando queremos saber que dia, mês, hora, ano? Não. O quando que vai acontecer, ele não é quando no tempo linear. Ele é quando energético. É quando nós dermos condições vibratórias para que isso aconteça. Tá? Então você já imaginou você trazer tecnologias, essas tecnologias que todo mundo está anunciando o tempo todo por aí? Você vai trazer uma cama médica que vai curar tudo de todo mundo e vai dar longevidade às pessoas. Essa cama médica aí, você já havia falado em uma outra live, elas são físicas? As que virão para cá são físicas, né? Não, mas já tem aqui, não tem? Já tem em alguns lugares funcionando. Inclusive na Alemanha, ano passado, fizeram lá uns testes, uma senhora com um câncer super avançado em metástase, ela ficou 40 minutos na cama médica. Quando ela saiu da cama médica, fizeram todos os exames nela, não tinha absolutamente mais nada. No Brasil não tem isso ainda. Olha, segundo relatos aí, tem algumas funcionando onde os militares estão enfrentando combates, né? Com guerrilheiros e tal, ali pro lado da floresta amazônica, aquelas bandas ali na fronteira com a Colômbia, na fronteira com a Venezuela, estão havendo combates já há algum tempo. Então já tem umas camas dessas lá, que os combatentes brasileiros, né, quando são feridos gravemente, são feridos, né? Eles são trazidos rapidamente para os locais onde as camas estão e eles são recuperados. Mas só os governos que sabem disso, então, a população, porque eu nunca fiquei sabendo disso. Não. E também não é divulgado, né? Não é divulgado. Nos Estados Unidos já tem, eu acho que 5 hospitais já tem pelo menos uma cama em teste, fazendo teste. Então elas estão sendo fabricadas na nossa dimensão, para a nossa dimensão. Então assim, mas quando é que elas serão utilizadas? Quando é que todo mundo vai poder utilizar? Gente, não é todo mundo que vai poder utilizar. Você já imaginou, você pega um psicopata, o cara tá doente, aí você cura o cara e dá mais 1000 anos de vida pro cara. O cara é psicopata, sai matando a torta direito. Ou é um serial Mas na killer. quinta dimensão não vai ter mais isso. Mas é aí onde eu vou chegar depois, com o tempo que a gente vai conversando, que a gente vai falando, nós vamos ensinar, o que eu quero fazer é exatamente ensinar as pessoas o que é estar na quinta dimensão. E eu pretendo fazer aqui no Instituto, né, algumas aulas, e sendo que a uma delas nós vamos fazer uma simulação de ir para a quinta dimensão. Isso vai levar... Viver na quinta dimensão, né? É simulação da quinta dimensão. Para ir ou para viver, estar na quinta dimensão? Estar na quinta dimensão. Que você vai vivenciar a quinta dimensão. Nossa, mas como que dá para fazer isso? Nós vamos falar lá na frente, mas dá para fazer sim. Porque o que é estar... Só pegar o outro celular ali para interagir com o pessoal, que eu acabei esquecendo. Tá. O que é estar na quinta dimensão? Vivenciar a quinta dimensão. Gente, é você mudar a sua vibração. É você mudar a sua frequência. Isso é estar na quinta dimensão. Eu tenho conversado com várias pessoas e eu tenho observado muito em mim, porque eu observo muito o que acontece comigo quando a ressonância Schumann sobe ou quando a ressonância Schumann desce. Aí
eu fico me observando. E outras pessoas conversam comigo sobre, olha, hoje eu estou me sentindo assim, hoje eu estou me sentindo assado. Quando a frequência está muito baixa, dá sonolência, dá preguiça, dá moleza. Quando a frequência sobe, aí dá uma... Obrigado. Aí a gente consegue ficar mais desperto, ficar mais acelerado, ficar mais tranquilo para as nossas atividades. Pelo menos isso tem... Minha assistente tem que estar aqui do lado. Tem que estar aqui, ó. Sem ela nada funciona. É Ela que dá as orientações. Então, e tem várias pessoas que eu converso que estão do mesmo jeito. Conforme a frequência sobe ou desce, a gente está percebendo uma mudança da forma com que a gente se sente. Então, quando virão todas essas benesses tecnológicas, entre outras, algumas vão começar de lá para cá, sim. Alguns governos começarão a fazer algumas coisas que já vão começar a melhorar a vida da população mundial, tá? Vão começar a derrubar impostos, vão começar a fazer uma série de coisas que a vida vai melhorar. Mas isso é só para dar um alívio para as pessoas, para que as pessoas parem de se preocupar apenas com o botar o pão na mesa e começar a olhar para dentro de si, começar a se preocupar consigo mesmo, em se melhorar. Porque a quinta dimensão para todo mundo pelo menos para a grande maioria das pessoas, né? Benesses tecnológicas e benesses financeiras. como se fosse só isso. Né? Não, para a grande maioria das pessoas, o que as pessoas esperam é isso. E podem assistir aí todos os canais que as pessoas falam disso. Quando toca no assunto quinta dimensão, a única coisa que está lá na quinta dimensão são as benesses tecnológicas, que nós vamos trabalhar 3, 4 horas por dia, 3 vezes por semana, que nós vamos ter condições, que o preço de tudo vai estar extremamente baixo, que a gente vai ter condições de viver com tranquilidade, que a gente vai ter condições de viajar, de passear, de ter lazer, de comprar roupa sem se preocupar de tudo. Maravilha, gente, isso é maravilhoso, eu estou esperando muito por isso também, quem não está? Mas tem uma coisa, e sempre tem um mas, né? Quem merece? Todo mundo que está aí merece? Eu acho que todos vão achar que sim. É? Então tá. Será que está todo mundo numa faixa vibratória adequada que se encaixa na quinta dimensão? Acho que a resposta é simples. Não. Sai na rua, vai no supermercado, vai numa farmácia, anda na calçada. Você vai ver que as pessoas não estão preparadas. Você vai ver gente brigando com os outros sem conhecer, gente xingando os outros no trânsito, pessoas furando fila, dentro do ônibus, um jovem de 17, 18, 20 anos sentado mexendo no celular e uma senhorinha de 85 anos em pé do lado, mal e mal ficando em pé e o cara sentado mexendo no celular, nem aí para a pessoa. Isso é estar preparado para uma quinta dimensão? Não, não é. Como que nós vamos receber essas benesses todas se nós estamos mantendo a nossa vibração, a vibração da humanidade, super baixa? Como que nós vamos viver numa vibração alta? Não tem como, gente, é impossível. Nosso corpo está sendo alterado pelas informações que estão vindo através da luz do Sol. Nosso DNA está imprimindo mudanças no nosso corpo físico. Tá bom, beleza. Mas é todo mundo que vai passar por essa mudança de forma completa? A resposta é não. Por quê?
Porque a verdadeira mudança, ela vai ter que ser complementada de dentro de nós para fora. A informação do Sol está vindo, está fazendo uma mudança, mas nós temos que acompanhar essa mudança. Então, quem não se preparar, e o tempo está curto, na verdade o tempo já acabou, né? Mas ainda tem aí um prazinho até 30, 32, para as pessoas se adaptarem, tá? Se adaptarem à quinta dimensão. Aí como é que faz para vibrar na quinta dimensão? É isso que nós queremos ensinar. É isso que nós queremos mostrar. É complicado? Não. É difícil? Não. Dá para fazer de hoje para amanhã? Não. É um processo. Vai dar trabalho. Leva tempo. Consome energia. Tem que ter dedicação. Gente, nós temos uma programação na nossa mente. Essa programação tem mais de 300 mil anos. E nós temos esta encarnação para resolver essa programação, para destruir essa programação. Ah, mas não é pouco tempo, Almir. Para a nossa capacidade? Não. Aí vem outro problema, né? Quem é que acredita na sua própria capacidade? Ninguém. Quase ninguém. É tão pouca gente que dá para falar ninguém. Eu acredito, mas eu, diante do número de 8 bilhões e tantos milhões de pessoas, eu sou ninguém. Eu sou um zero na estatística, né? Porque é 0, tantos anos. 1. Quer dizer, eu não significo nada, mas eu acredito. Eu tenho certeza da minha capacidade. E não é da minha capacidade, eu, Almir, não. É da minha capacidade, ser humano, encarnado nesse planeta. A capacidade que eu tenho, todo mundo tem. Ninguém, absolutamente ninguém, neste planeta é mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas o cara lá é assassino profissional, eu sou melhor que ele. Não é, não. Ele está passando por aquela experiência. Você não. Você não é melhor do que ele porque você não está passando pela mesma experiência que ele. Inclusive pode ser até espiritualmente mais velho, né? Ter passado por muito mais experiência do que eu, por exemplo. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Ou seja, gente, eu devo repetir isso ainda muitas e muitas e muitas e muitas vezes o que eu vou falar agora. O nosso grande professor de física quântica, aquele que ensinou física quântica do dia que ele nasceu ao dia que ele desencarnou, que se chamava Jesus, que nós conhecemos por Jesus, ele falou: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenham fé. O que é fé? Acreditar. As pessoas já usavam a palavra, não exatamente a palavra fé, né? Porque a fé é uma palavra nossa, mas a palavra fé de forma religiosa. E ele nunca falou de forma religiosa. Ele falava de forma quântica. Se você acreditar, você consegue. E como é que a gente faz isso? Nós queremos ensinar. Nós queremos mostrar como fazer. Todo mundo vai conseguir? Todo mundo que quiser vai. Quem não quiser não vai. Olha, com relação à prosperidade material, porque as pessoas estão sempre se preocupando com a prosperidade material. Com relação à prosperidade material, pensadores, economistas, administradores e outros, todos eles concordam com uma mesma coisa. Olha que interessante. Eles falam assim, eu vou usar um rio nosso aqui. Eles falam assim, o fluxo de dinheiro no mundo é um rio Amazonas. Tá? O rio Tocantins também é um rio grande, né? Bem largo, muita água. Se você fizer um desvio do tamanho do rio Tocantins nesse fluxo,
Rio Amazonas, se fizer um desvio para você, do tamanho do Rio Tocantins, a partir desse desvio, sabe o quanto o fluxo financeiro do mundo vai diminuir? Zero. E se alguém fizer um outro desvio desse mesmo tamanho, a partir de lá vai diminuir quanto? Zero. E se todo mundo fizer um desvio, vai diminuir quanto? Zero. Tem para todo mundo. É infinito, né? É infinito. É infinito, é um fluxo infinito. O dinheiro não vai acabar, até porque é uma energia, não tem como acabar. Exatamente. É uma energia, não tem como acabar. Então, as pessoas ficam assim se matando de preocupação e se matando, né, para fazer parte desse fluxo, sem saber que esse se matar é exatamente a energia da escassez. Porque quando as pessoas se preocupam com a conta, está gerando escassez. Não é para você também ficar, não vou fazer mais nada que o dinheiro vai cair no meu colo. Não é isso. Quem dera. Quem dera. Não, não é isso. Não é isso ainda. Na quinta dimensão será? Ai, que maravilha! Eu quero ir para a quinta dimensão. Mas você vai ter dinheiro na quinta? É? Tem dinheiro na quinta? Inicialmente vai ter. Não, mas não é dinheiro como nós conhecemos, né? É crédito. Né? Você vai ter... Hoje já... Crédito e débito? Não. Não é crédito e débito. Não vai ter cartão de crédito. Não, eu falo crédito e débito porque se você tem um crédito, alguém tem crédito e alguém vai ter que debitar esse crédito. Não, tudo isso que nós conhecemos na economia vai desaparecer. Isso é papo para dias. Isso é papo para dias. Isso vai desaparecer. Esquece esse negócio de que alguém tem para que alguém ganhe, alguém tem que perder. Isso nunca foi verdade e vai desaparecer. Mas a grande dúvida da maioria, eu acredito que seja quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Ah, tá. Daqui a quanto tempo eu falo? Isso eu falo, com toda certeza. Quando nós dermos condições energéticas, ou seja, vibratórias. pode ser muito rápido, só depende da gente. Pode ser meses. Se todos nós decidirmos mudar a nossa vibração, em semanas vai chover nave espacial para todo lado, o pessoal trazendo as tecnologias e resolvendo tudo em pouco tempo. Mas não é que eles vão resolver para nós, eles vão trazer o conhecimento para que nós trabalhemos com esse conhecimento e vamos resolver os nossos problemas. Eles vão nos orientar. Porque esse negócio de ser servido pelos outros é muito fácil, né? Querer uma vida fácil, né? Eu vivi a vida inteira roubando, mentindo, enganando, fazendo mal para as pessoas e agora eu estou esperando uma linda nave espacial que vai descer, vai abrir uma porta, lá dentro tem luzes maravilhosas, eu vou entrar lá e eles vão me levar para o paraíso. Ai, que legal, né? Detalhe, né? Tem muita gente que acha que vai acabar o mundo e aí vem os extraterrestres, os irmãos de outras dimensões e vai catar o tal dos escolhidos. Os escolhidos. Os escolhidos. Fica aguardando pra você ver o que vai acontecer. Não mude a frequência, não mude suas atitudes. Fica parado aí que você vai ver para o que você vai ser escolhido. Essa foi boa. Você vai ser escolhido por um negócio bem legal. Gente, é assim que funciona. E eu não vejo as pessoas falarem isso. As pessoas vendem uma ideia pela metade. Ou nem um quinto da ideia. Uma coisa legal assim que eu vejo, eu acho que você está na mesma linha que eu, tem muitas coisas que eu venho para desconstruir. Sim, literalmente. Sim. Então, tantos falam que eu sou a do contra. Eu sou sempre diagnosticada como a do contra. Mas não, gente, é porque eu vim para esse mundo para desconstruir o velho e trazer um novo. Por isso estamos aqui, né? Porque eu venho quebrando paradigmas o tempo todo. Eu quebro paradigmas o tempo todo. Eu também desconstruo o tempo inteiro. As pessoas falam assim, como é que a gente faz isso?
Mas como é que você é? Então. Então, primeiro você olha como você é, assume o que você é, porque se você não assumir o que você é, você não vai conseguir mudar. Esse é o primeiro e mais difícil passo. E nisso é o que nós queremos ajudar. A vocês se olharem, se encontrarem, se observarem, aí vocês aceitando... Fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise, aí vocês aceitam. Eu trabalho como terapeuta, e no meu trabalho o que eu faço é fazer a pessoa se olhar, né? Eu estou fazendo trabalho de terapia com ele, gente. Ele está sendo meu terapeuta. Tem uma frase que todo terapeuta tem que ter seu terapeuta. Neste momento ele está sendo o meu. Pois é. Então, eu faço, o meu trabalho, eu levo a pessoa a se olhar, a se enxergar. E aí ela começa a se trabalhar. Eu tenho uma pessoa que eu cuido que ela fala assim, mexeu na ferida, você gosta de mexer na ferida, né? E ela estava com um problema de saúde esse tempo, e tomou um monte de remédio, não sei o que, tal, melhorou. Aí na última reunião que nós tivemos, eu falei, bom, agora você está preparada para a gente dar um próximo passo. No final da reunião, uma hora depois, ela falou assim, as dores voltaram todas, você mexeu na ferida. Voltou tudo. Por quê? Porque tudo é emocional. E é aí onde nós vamos mexer. Tudo nasce na emoção. É desconstruir a velha personalidade, né, Almir? Desconstruir aquela velha personalidade do seu eu. Tipo assim, vou colocar um exemplo, ver se é isso mesmo. Tem a Rose, de 5 minutos para trás, que é a velha personalidade. Então eu tenho que desconstruir essa Rose de 40 e tantos anos e construir uma nova Rose, com novos paradigmas, com novas crenças. É isso? Basicamente sim. É isso. Você tem que se olhar, porque assim, se você chegou até aqui com hábitos, então você chegou aqui, você se construiu em cima desses hábitos. Você falou da personalidade, né? Então você se construiu com essa personalidade. Personalidade são os hábitos, né? Como que aquela pessoa é? Aquela pessoa é brava, aquela pessoa é isso, né? Tem um monte de coisa que a pessoa não está. Tem paciência. Não tem paciência e tal. Então, desconta em todo mundo. E por aí vai. Então, assim, na verdade ninguém é, todos nós estamos, né? Então a pessoa está daquela maneira, esteve daquela maneira, se construiu daquela maneira até tal data. E aí você começa a mostrar aquilo para a pessoa que essas coisas todas, que esses hábitos todos são hábitos de baixa vibração. E a humanidade toda vive dessa forma. Não sou eu, nem a Rosa, é todo mundo. Porque é um hábito. É um hábito. E quando você começa a mudar esses hábitos, você começa a mudar a sua vibração. Qual é a primeira e a mais difícil, o primeiro e mais difícil passo, a primeira e mais difícil barreira a se enfrentar e passar por ela? O isolamento. Quando você começa a empreender essa mudança em você... Como assim? Não entendi. Quando você começa... Todos nós vivemos no mesmo hábito, certo? A humanidade toda. Não, do isolamento, que eu não entendi. Tá. Então, vou construir a ideia. Tá. Então, todos nós vivemos em sociedade, né? Como se fala. Né? Todo mundo ali emboladinho, né? Uma rodinha de amigo aqui, uma rodinha de amigo ali, uma rodinha de amigo para isso, uma rodinha de amigo para aquilo. Todos nós estamos dessa maneira porque todos nós vibramos na mesma sintonia. Os sentimentos são os mesmos, as conversas nas rodinhas são as mesmas. Quando você começa a mudar a sua maneira de sentir, você começa automaticamente, você vai começando a mudar a sua maneira de pensar. Em consequência, você vai mudando a sua maneira de agir. Com essa mudança,
Estou falando mudando para uma vibração melhor, Mais elevado. mais elevada. Você pode mudar para baixo também. Mas eu estou falando de uma mudança. Quando você começa a mudar para uma vibração mais elevada, as pessoas que estão acostumadas com você naquela mesma vibração já não se sentem bem do seu lado. Vice-versa, né? E vice-versa, mas eles se sentem pior do que você. Eles sentem muito mais o impacto da sua vibração mais alta, ofendendo eles, de certa forma. Eu passei por isso já. Eu sei como é que é isso. Eu passei. Então, do que você sentir eles, porque você quer se afastar, você se afasta naturalmente, eles se afastam porque se sentem mal. Porque a gente passa a ser o chato. A gente passa a ser o chato, desagradável e tal. Os papos da gente passam a ser chato. Passa a ser chato, tudo é chato. As conversas não batem mais. E naturalmente, naturalmente a gente vai se afastando dessas pessoas. É natural. Porque não tem mais vamos dizer assim, não orna mais. Essa palavra é fantástica. Então acaba não tendo mais uma conexão. Não encaixa, não tem encaixe, não tem conexão. Então naturalmente nós vamos nos afastando. Pessoal, isso acontece principalmente a nossa família. Dentro de casa é o maior. Dentro de casa, cara, é incrível. Mas não está aparecendo hoje. Vou mudar um pouquinho para cá. Aí. Então assim, pessoal, é que aqui assim, a gente é tudo, tá? A gente é editor, a gente é câmera, assistente sai pra lá e pra cá também, auxilia, se mexe lá, ela fica brava, é assim. Mas estamos aqui, todo início é assim mesmo. Mas voltando, falando sobre da família, e a gente vai se afastando. Eu vejo assim, hoje, por exemplo, tem alguns irmãos meus que hoje eles estão mandando para mim vídeos que eu mandei para eles há 10 anos atrás. Aí eu pego e coloco assim, né, risos. Falei assim, que legal, esse vídeo eu mandei para você há uns 10 anos atrás. Mas que bom, né? Já passou, né? Já passou. Então, nós temos que para fazer essa mudança, nós precisamos compreender, começar a pelo menos ter um conhecimento assim, não precisa ser profundo não, mas um conhecimento superficial, mas precisamos ter um conhecimento da nossa constituição energética, da nossa constituição corpórea, real, né? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, que são os 4 corpos que nós acessamos, que nós trabalhamos enquanto estamos aqui na matéria, enquanto estamos passando por essa experiência aqui. Então nós queremos ensinar, mostrar, tá? essa constituição básica, e a partir dessa constituição básica mostrar o quanto isso afeta a nossa vida física, tanto na saúde como em geral, né? Em geral, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com o trabalho, no relacionamento com a prosperidade, no relacionamento, enfim, com tudo. Porque influencia tudo. E as pessoas vivem assim numa loucura e essa loucura foi criada exatamente para isso, para que nós não tenhamos um tempinho para olharmos para nós e falarmos, opa, peraí, isso aqui pode melhorar, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa se modificar, isso aqui não está bom. E agora nós estamos vivenciando uma mudança no planeta incrível. Do planeta, do próprio planeta, e a humanidade está tendo uma oportunidade única de mudar de dimensão sem precisar desencarnar. E todo mundo que está aqui, nesse mundo, hoje, não interessa quem seja, antes de vir para cá, ficou sabendo que isso ia acontecer. Todo mundo. Ninguém veio para cá, ninguém vai poder alegar ignorância.
E é privilegiado aqueles que estão aqui nesse momento, viu? Privilegiado. Privilegiadíssimo. Agora, quem vai ficar para a quinta dimensão? Quem se modificar. Quem não se modificar, quem não modificar a sua vibração... Pode arrumar as malinhas. Pode arrumar as malas, porque vai ter que ir embora. Não é maldade não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estou falando de medo, colocar medo nas pessoas não. Só estou dizendo que haverá necessidade de as pessoas que não se adaptarem à nova frequência vibratória, elas vão precisar sair daqui. Porque a nova frequência, essa nova vibração, essa que é a quinta dimensão, se você não mudar a sua frequência, esta frequência da quinta vibração, da quinta dimensão, vai te atingir de forma a te machucar. Vai machucar o seu corpo físico, vai machucar o seu perispírito. Vai deteriorar praticamente. Né? Vai deteriorar, vai causar problema e vai deteriorar. E vai ser uma coisa muito séria. Então, para que isso não aconteça, essas pessoas serão deslocadas para um outro lugar da terceira vibração, da terceira dimensão, para eles continuarem na terceira vibração, dimensão até ter uma nova oportunidade. A comparação que eu acho que está interessante é aquilo que você colocou uma outra vez lá, que é a mudança de série, né? Então, quem reprovou, por exemplo, se você está na terceira série, eu vou colocar que a gente está na terceira série agora, né? Terceira e quarta. Então, quem reprovou, não teve condições de passar para a quarta série, para a quinta série, acontece o quê? Vai repetir. Só que, vamos fazer assim, ó. Só que nessa escola só tem até a terceira série. Para a quinta série, para você passar para a quinta série, quarta, quinta série, vai para outra escola. Não é isso? Aqui assim, tá fechando a sala de aula de terceiro ano. Está abrindo a de quinto ano. Então, você tem que repetir o terceiro ano, você vai ter que ir para outra escola. Onde lá tem escola, lá tem a sala de aula de terceiro ano. Exatamente. Aqui a sala de terceiro ano está fechando. Não vai abrir mais, tá? Não vai abrir. Nem terceiro, nem quarta. Não. Por isso que você tem que... É o que o Comer estava falando. Já passou o tempo que a gente estava já... Na verdade, a gente já estava fazendo, repetindo o terceiro ano há muito tempo. Então, quem não conseguiu acompanhar, vamos lá, quem não estudou, quem não fez os trabalhinhos que tinha que fazer, quem não fez as tarefas que tinha que fazer, que a gente vai ganhando pontinho quando faz isso. Eu já dei aula, os meus alunos que assistirem depois disso daí vão saber, né? Que eu dava os trabalhinhos que valiam 1 ponto. Que quando ficassem lá pendurado ia ajudar muito. Aí sempre tinha aqueles que não faziam os trabalhos, que não faziam o que tinha que fazer na sala de aula, e aí acontece o quê? Reprovam. Depois ficam lá chorando. Ficam emburrados. E é o que está acontecendo aqui agora. Então, esse problema de ir ou de ficar é uma coisa que pode ser resolvido, qualquer um pode resolver. Mas ninguém está falando do caminho, de como fazer. E a nossa proposta aqui é exatamente essa. É mostrar para as pessoas como fazer, o que eu faço para ir para a quinta dimensão. É o caminho que a gente conhece, né? O caminho que nós conhecemos. Porque eu particularmente, Rose, acredito que não existe um único caminho. Eu, Rose, acredito que existem vários caminhos que vão levar a Roma, tá? Então... Todos os caminhos levam a Roma, né? Uhum. Existem muitas maneiras. Nós estamos ensinando aqui, dentro do conhecimento da nossa jornada, do que vivenciou. O Almir ele já trabalha mais a parte psíquica, vamos dizer assim. Ele já tem recordações de outros mundos que ele viveu. Ele está bem mais adiantado do que a Rose. Mas a gente não está aqui para comparações. Não tem mais adiantado que a Rose. Não, mas eu falo nessa parte do psiquismo, tá assim, porque eu ainda não abri o meu. Chego lá, daqui a pouquinho eu chego lá. Mas eu falo dessa parte de lembranças, até porque eu acho que quando a gente não lembra, porque ainda não está preparado, né?
Eu creio nisso. A hora que estiver preparado, se eu aguentar o tranco de lembrar, seja lá o que foi que eu fiz. Tá. Isso aí é interessante. Até esses dias você tocou nesse assunto. Isso aí é interessante pelo seguinte, essa questão de estar preparado ou não para essa lembrança, isso lamentavelmente caiu por terra. Isso vai acontecer em ponto final. Tá? Então, assim, a qualquer momento, não se sabe. Possível, era para ter acontecido no final de 2022. Mas nós temos um irmão mais velho que protege a gente e tenta, de todas as formas, ele tenta ajudar a gente. Ele só não pode passar colinha para a prova, mas ele tenta ajudar a gente de toda forma. Deixa a prova ser feita de dupla. Deixa a prova sendo feita de dupla. De dupla aqui. Deixa a prova para ser feita de dupla e tal. E ele tá com... Pode consultar os livros. Pode consultar os livros, tem uma biblioteca gigantesca aí para isso. Que ia virar um caos, gente. Ia virar um caos. Então, assim, e ele tem conseguido protelar algumas coisas, né? Mas dessa vez, a notícia que a gente tem do astral é que ele não conseguiu protelar mais. Vai ser, pelo que nós sabemos, vai ser em 2025 que todos teremos o nosso psiquismo aberto. Ao mesmo tempo, a humanidade inteira. Todo mundo vai saber quem é de verdade. Todo mundo vai saber quem que são as pessoas que estão à sua volta. Todo mundo vai ver a sua história pregressa, de todas as encarnações, de todas as experiências que viveu aqui. E possivelmente em outros orbes antes de vir para cá, em outras galáxias antes de vir para essa galáxia. Possivelmente nós vamos ter acesso, existe uma possibilidade grande, família estelar, de nós termos acesso de todas as nossas encarnações desde a nossa criação. Lá, quando nós saímos das mãos do Criador, que são muitos bilhões de anos. Então todos nós teremos acesso a isso. E aí eu pergunto, quantas pessoas estão preparadas? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver relatos de vários profetas, inclusive da atualidade, tá encarnado hoje aqui no Brasil. Tem um médium de renome, assim, muito conhecido, que ele já vem falando desde 2019, tá? Sobre o índice alarmante de suicídio, que esse ano vai chegar ao ápice, e também ele vem falando, quem não estiver preparado vai enlouquecer. E esse enlouquecer é o que vai acabar elevando o índice de suicídio a níveis estratosféricos. Porque uma simples ansiedade e depressão já leva, imagina você cair assim, uma chuva, vamos dizer assim, de chuva de pedra literalmente, de tudo, de coisas que muitas vezes você não acredita, que você fica bravo. Eu falo que eu conheço pessoas que eles não aceitam, tem religiões que não aceitam determinadas coisas. Então, uma das funções que a gente tem é trazer aqui, por intermédio de lives, de palestras, das aulas que nós vamos ter no Instituto, dos workshops, das imersões que estão vindo aí. E não é só nós dois não, tá, gente? Assim, tá vindo mais gente, encarnados, fora os parceiros que estão por aqui, né, por Instituto, que quem já veio aqui, quem tem essa acessibilidade, vê, conversa, enfim. Então, a gente está aqui para isso, tá? Para informar, porque a hora que a pipoca começar a estourar, pelo menos vocês sabem que a gente está aqui e que tiver ao nosso alcance, a gente vai auxiliar aqueles que estão, as pipocas que estão estourando. Né? Olha, sem orientação adequada para falar desses assuntos de forma realmente aberta e de como, aí não somos só nós que estamos falando isso,
mas todos os canais, vamos colocar assim, sérios, eles estão falando isso. Olha, isso vai acontecer. Ponto final. E por isso que eu estou falando, estou citando aqui que tem pessoas extremamente sérias, renomadas, que estão falando a mesma coisa que eu estou falando. Tá? Quem não se preparar não vai aguentar. E muitos que estão se preparando também não vão aguentar. Tá? Então, gente, a proposta aqui maior é exatamente orientar, passar informações, preparar as pessoas para que quando esse momento acontecer, as pessoas não fazerem bobagem. E até poder ajudar os próprios familiares, tá, gente? Principalmente. Então, quem já tem esse conhecimento, sabe como fazer, vai auxiliar a própria família. As pessoas que a gente ama. Mas nas nossas conversas futuras nós vamos passar por uma coisa assim bastante, eu diria, desagradável em função do conhecimento das pessoas hoje, que é falar da nossa individualidade. As pessoas falam assim, nossa, mas isso não é uma coisa egoísta? Não, não é. É que ensinaram pra gente que era egoísmo pensar em você. Há muito tempo que vem colocando isso, por quê? Porque não é interessante você se desenvolver, você pensar em você, tá? Porque qual é a nossa missão aqui? A nossa missão é se autodesenvolver. Sou eu primeiro. Depois que eu estiver bem, aí eu consigo auxiliar os outros. Pois é, nós vamos ter que falar muito nisso. E eu já ouvi muitas pessoas falarem para mim, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo de jeito nenhum, mas totalmente pelo contrário. Aliás, tudo que nós aprendemos é invertido. Joga fora, queima. Joga fora, vamos começar de novo. Pensar em você não é egoísmo, pelo contrário. Eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com questão material, tá? Tem a ver com questão energética e espiritual. Então, todo o assunto que eu abordo, não interessa qual, ele está sempre baseado em um fundo energético e espiritual. Conhecimento, né? Conhecimento. Resumindo, é conhecimento. São quase 50 anos de leitura e prática, né? E 51 de prática e de conhecimento. E eu comecei a trabalhar em 1977 com psicografia, então de lá para cá dá uns quase 45 anos mais ou menos. Uns diazinhos só. Então de prática. E assim, o meu conhecimento é não só através da leitura, mas através do contato, né, com o plano astral, que eu aprendo muito com eles, aprendo constantemente. O plano astral seria uma outra dimensão? O pessoal fala assim, o plano espiritual, né? Mas eu falo plano astral, porque o espírito está num padrão vibratório tão alto que a gente não tem acesso direto. A gente não vai lá conversar. Quem desencarna aqui está no plano astral. Está na quarta dimensão. Vamos colocar assim, quarta dimensão alta. Está no plano astral. E aí nós vamos falar disso também. Nós vamos entender por que as pessoas estão começando a ficar um pouco mais lúcidas durante a noite. Eu durmo, nossa, eu estou conseguindo lembrar de uma pessoa que conversou comigo, estou conseguindo lembrar de uma textura, eu peguei, botei a mão numa água lá, estava gelada. Tão real aquele sonho. Nossa, estava gelada, a pessoa traz essa impressão, ou era tão real o sonho e tal. Nós vamos explicar por que isso está acontecendo. E não tem nada de extraordinário. Simplesmente está acontecendo pela nossa natural elevação até um ponto, em função dessa energia que está chegando. Mas a partir desse ponto natural, nós temos que trabalhar para ir para frente. Porque senão
não fica aqui. Não vai ficar. O planeta já está em outra dimensão. E a misericórdia desse nosso irmão mais velho, junto com os nossos irmãos galácticos, é tão grande que eles estão segurando essa energia que chega com uma intensidade muito alta, eles estão filtrando para nós, para dar tempo da gente, né? E absorvendo, né? Não só absorvendo, mas se preparando, né? Para quando eles não conseguirem mais segurar, essa energia vem. Quem não estiver preparado, infelizmente, não vai poder estar aqui. E olha, eu não assisto noticiário, mas eu vejo ali na internet uma coisa ou outra, alguém falando, uma coisa que mostra, uma chamada, terremoto em Portugal, terremoto não sei na onde, maremoto não sei na onde. Agora, essa semana, apareceu lá a Terra, que a ciência diz que a Terra está rachando ao meio. Não é, a Terra não está rachando ao meio, né? Mas as placas tectônicas estão em movimento e isso vai causar problemas no clima, principalmente, né? Se a água do oceano esquentar em grande parte, né, vai gerar tempestade, um monte de coisa. E tempestade acaba também ajudando a criar problema nas cidades litorâneas. Com essa movimentação tectônica, terremoto no fundo do mar gera tsunami. Vulcões estão em atividade, né? Estão começando a entrar em atividade. Mas isso vai acontecer em larga escala? Não, não vai acontecer em larga escala. Assim, em função do que deveria ser, vai acontecer numa escala muito pequena. Mas é uma necessidade, primeiro, do planeta colocar para fora toda a energia densa, né, e de baixíssima vibração que nós impregnamos no planeta. Ele precisa se livrar dessa energia, porque ele já aumentou a vibração dele. Então ele precisa colocar isso para fora. Mas e no Brasil? Vai acontecer isso? Vai acontecer também. Já tem 2 vulcões no Brasil que os cientistas já estão dizendo que tem risco. Eu não sabia que tinha vulcão aqui. Tem. Já estão dizendo que existe a possibilidade aí de acontecer alguma coisa. Então vai acontecer em todo lugar. De vez em quando tem terremoto ali nas cidadezinhas perto de São Paulo. Já tem acontecido. Então isso está acontecendo pelo mundo inteiro. Por quê? Porque é uma necessidade de desencarne. Mas inocentes irão perecer. Gente, vocês acham mesmo que quem está no comando de tudo isso vai cometer erro? Não vai. A equipe que está trabalhando para nos auxiliar nesse momento é de alguns bilhões, talvez centenas de bilhões de irmãos galácticos, mais os desencarnados do planeta, estão trabalhando em conjunto para que as pessoas certas, no momento adequado, no local exato, com as pessoas iguais, desencarnem. E os que não precisam, os que estão se preparando, fiquem. Mas então eu sempre fui um cara mau, eu não tenho mais jeito. Tem, todos temos. É só querer mudar. E essa mudança, ela só acontece se a pessoa tiver uma vontade real e ela acontece apenas de dentro para fora. É emocional, começa aqui dentro, começa nas suas emoções. Mudar as suas emoções. Como você reage às situações cotidianas. Como você reage às situações do mundo. Quando você começa a mudar essas situações dentro de você, as situações externas começam a mudar. É impressionante. Eu falo de cadeira. Olha, ontem ainda estava conversando com uma pessoa falando sobre a questão. Eu fiz uma live ontem no meu canal no YouTube falando sobre solidão e solitude. E aí, quando eu comecei a entrar na questão da solidão, eu não sabia o que era que estava acontecendo. Isso foi lá no meados dos anos 90. Olha só.
Ali eu comecei a ficar isolado. E eu chorava de tristeza. Eu ficava mal, eu ficava 2, 3 dias chorando lá no meu quarto sozinho. Eu morava sozinho, isolado do mundo, não tinha amigo, não tinha ninguém. E eu falava, caramba, o que está acontecendo? Por que o mundo está me isolando? E como eu devorava muitos livros espíritas naquela época, né, eu não estava me dando conta de que era eu que estava causando aquele afastamento, porque eu estava mudando a minha vibração e eu não entendia. Até que eu achei na minha leitura um livro falando exatamente disso. Falei, e aí eu me acalmei. Comecei a ficar, não da noite para o dia, mas eu já comecei a ficar mais calmo, tá? Eu sempre lembro desse livro, desse texto, um texto pequeno, mas falando disso, e eu lembro disso e falo, nossa, hoje, porque eu saía na rua, eu queria falar com as pessoas, ninguém olhava na minha cara. Eu conversava com as pessoas me cumprimentavam assim, já. Eu falava, gente, será que eu estou fedendo? Já que eu caí numa fossa e não estou sabendo. Hoje, eu estou andando na rua, passa um carro, eu olho para a pessoa dentro do carro, a pessoa me cumprimenta. Nunca vi na minha vida, não sei quem é. Isso acontece o tempo todo. Eu estou no supermercado, um monte de gente me cumprimenta. Gente que eu nunca vi. Não sei quem é. Passa por mim, eu olho, apesar de que brasileiro é assim, mas mudou muito. Então as pessoas, na academia que eu frequento, todos os lugares que eu vou, as pessoas, gente que eu nunca vi na minha vida, me cumprimentam. Isso acontece todos os dias. O que mudou? Mudou que eu mudei a minha vibração. Porque a solidão tem uma vibração baixíssima. A solitude, ela se dá a partir do momento em que eu passo a me amar. Ó, solitude, amor, vibração alta, as pessoas querem ficar perto. As pessoas olham, não sabem por quê, mas querem te cumprimentar, querem falar, oi, não sabe nem quem você é, mas é a vibração, mudou completamente. Então, quando você muda a sua vibração, as pessoas olham para você e não sabem o que é que elas estão vendo, mas elas sentem algo bom e elas querem às vezes ficar próximas. Eu cuido de uma pessoa que mexe com vendas em Curitiba, e aí um dia ela falou assim, Almir, eu hoje estava parado perto da porta da loja, que o movimento estava fraco. Aí uma menina que trabalha numa loja, 2 lojas depois, ela parou na frente da loja e ficou parada. Ficou parada. Aí eu falei, tá, mas daí? Ela falou, então. Aí, quando foi mais tarde, ela fez a mesma coisa. Ela voltou e ficou parada, assim, na frente da loja, de bobeira. Aí eu fui conversar com ela, oi, e aí, tudo bem e tal? Aí, conversa vem, ela falou assim, olha, todo dia que eu passo aqui, eu tenho que dar uma paradinha aqui na frente da loja, porque tem uma energia tão boa, eu quero levar essa energia para minha loja, para me vender tão bem quanto vocês vendem. Olha só, essa pessoa tinha um desespero em vender, porque tem que vender, e eu falava para ela, não, você não tem que vender, você não tem que vender nada. Não, mas eu sou vendedor. Não, você não tem que vender, você tem que atender as pessoas, bem, com carinho, com afeto. Imagina que é você que está entrando na loja. Como é que você gostaria de ser atendida? Atenda assim. Resumo da ópera. Em novembro, ela sozinha bateu a meta da loja. Em dezembro, ela sozinha bateu a meta da loja. Em janeiro, ela sozinha bateu a meta da loja. Agora, antes do meio do mês de fevereiro, ela me ligou e falou, Almir, bati a meta da loja com uma venda hoje. O que aconteceu? Essa semana ela me ligou e falou assim, o pessoal, porque é uma rede mundial da Inglaterra, os caras vieram da Inglaterra para a loja onde ela trabalha para tentar entender o que é que eles estão fazendo lá, porque eles são recordistas das lojas da rede mundial. Por quê? Ela parou de vender. Ela passou a atender.
E isso tomou conta de todo mundo. Se uma vibração é muito alta, ela sobrepõe a vibração baixa, ela afasta a vibração mais baixa. Natural, é assim. Perguntei para qualquer físico. É assim que acontece. Então, são essas mudanças que nós estamos propondo ensinar vocês a fazerem em vocês. Vivenciar isso no dia a dia, né? Vivenciar isso. De olho aberto, não é fazendo só meditação. Não é fazendo meditação, não é sentar e isso não resolve. Você senta ali e aí você sai na rua, o cara te fecha, você, né, a mãe dele é a primeira que vem na sua memória. Adiantou nada ficar lá, né? Só fez barulho. Então, é mudança real. É mudança verdadeira. É caminhar rumo à quinta dimensão. Frequências mais elevadas. Frequências mais Quando elevadas. você está com a frequência mais elevada, as coisas começam a fluir. Naturalmente. Você não precisa de esforço. Naturalmente. Eu antes, quando tinha algum problema que eu não conseguia resolver, eu arrancava os cabelos. Hoje, tem um problema, eu não consigo resolver. Bom, se está fora do meu alcance, está ao alcance do universo. Universo, estou precisando disso aí. E vou fazer as outras coisas que eu consigo. Não fico de bobeira olhando para o céu esperando cair dinheiro. Fico de olho nas oportunidades. Passou a oportunidade, eu agarro. Quando é que... Uma vez um religioso me perguntou, em forma de desafio, né? Perguntou para mim, porque ele sabe que eu fui, né? A maior parte da minha vida espírita. Hoje eu sou universalista, não tenho religião nenhuma. E ele perguntou para mim, então me fala, quando é que Deus está na nossa... Quando é que você sabe que Deus está na sua vida? Ou quando alguém sabe, né? Que Deus está na vida dele. Eu falei, simples, quando uma oportunidade verdadeira passar na sua frente. Isso é Deus te dando um alô, ó, estou aqui, agarra. Agora, quando você se arrebenta para criar uma oportunidade, você vai atropelar muita coisa e muita gente. Isso não é o universo na sua vida, é você atropelando o universo. Mas quando você tem fé no sentido quântico, acreditar. Quando você acredita, as coisas acontecem. Tem muitos casos a serem contados. Tem um cara, acho que, eu não me lembro se não me engano, em São Paulo, que ele conta que quando ele era novo, ele morava numa chacrinha com os pais e ele carpia, né? O pai dele colocava ele para carpir, para fazer as coisas. E um dia, estava muito quente, ele deitou. Ele estava cansado, ele deitou debaixo de uma árvorezinha. E aí ele viu um jatinho particular passando, assim, mais baixo. E ele sabia que era um jatinho, né, particular. Ele falou, um dia eu vou ter um desse. Quando ele contou essa história, ele tinha recém comprado o primeiro jatinho particular dele. E quando ele comprou o jatinho, ele lembrou do que ele tinha falado deitado debaixo daquela árvore, com o cabo do Guatambu na mão, com a enxada na mão. Então, ele falou aquilo e esqueceu, foi viver a vida. O universo trouxe para ele. Se ele tivesse ficado pensando nesse jatinho, até hoje ele estava lá no Guatambu. Ele estava lá carpindo no mato. Então ele soltou, ele entregou para o universo. E é isso que nós queremos ensinar para todo mundo. Quando você eleva a vibração e confia, as coisas acontecem. Você só tem que estar de olhos bem abertos para as oportunidades. Vão ter muitas provas no caminho, pode ter certeza. Porque o universo não te dá de mão beijada, não. Ele quer ver se você está em condições. E você mostra condições aumentando a sua vibração e mantendo a sua serenidade em qualquer situação. Isso é uma coisa que nós vamos ensinar. A proposta é essa. É elevar a vibração para se preparar para a quinta dimensão. Que a quinta dimensão nada mais é que faixa vibratória. Tá? Isso aqui não vai mudar, a cadeira não vai mudar, a blusa não vai mudar,
porta não vai ser diferente. Não, vai ser tudo igual. Vai ser tudo igual. Ah, mas não vem carro voador, carro antigravidez. Sim, vem. Mas a porta vai continuar igual, o carro voador vai ser de metal. Vai ser tudo igual, gente. Um estado consciencial, né? A quinta dimensão é um estado consciencial a partir de nós. Para se chegar à vibração. A quarta dimensão vibra entre 40 e 50, entre 40 e 60 Hz. Nosso corpo foi criado para viver em 7,87 Hz. Olha a diferença. Então, se nós não mudarmos, não aguentaremos a nova vibração. Então é isso aí. Carnaval tá chegando e nós vamos estar aqui a partir de sábado, né, dia 1º, a partir das 9 horas. Aí vai das 9 até quando Deus quiser. Ele vai até o dia 4, né? 4, dia terça-feira. 4, terça-feira, que é o último dia. Então ficam todos convidados, aqueles que tiverem interesse, entre em contato pelo Instagram aí, converse com a gente que a gente vai passando mais informações, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo mais um pouquinho de conhecimento. E amanhã a gente vai estar aqui de novo falando mais um pouquinho, né? O que a gente vai fazer nesses dias. Quer dizer, a gente, na verdade, é assim, temos algumas ideias, mas pode ser que essas ideias mudem também, né? Porque não é só nós, gente, não é só nós físicos que estão mexendo com isso. Tem outros amiguinhos aí que também estão auxiliando a gente. Então, tudo que eu estou preparando em cima do meu conhecimento, mas com intuição, né? Às vezes eu estou lá mexendo lá, eu falo, não, vou colocar isso aqui, de repente eu olho. Mas no próprio dia também, no próprio dia, a gente deve assim, não, vamos fazer isso aqui e a gente vai fazer outra coisa. Então tem as coisas bem legais. Olha, tudo isso que eu falei, nós vamos dar uma boa pincelada em todos esses pontos, tá? E mais alguns outros. E vamos fazer alguns exercícios para a gente começar a entender essa questão de melhorar a nossa vibração, de abrir um pouquinho mais o nosso psiquismo, de entender essa lucidez nos sonhos. Essas coisas todas nós vamos abordar agora no Carnaval. E que vai ser uma preparação para cursos e workshops futuros. Exatamente. Show! Muito bem. Muito obrigada a todos vocês. Que todos tenham uma excelente noite. E vão se preparando. Amanhã a gente está aqui de novo. Vamos conversar mais um pouco a respeito. Um pouquinho mais tarde, né? Amanhã vai ser a partir das 22 horário de Brasília. 22 lá, 21 aqui, então. Isso, 21 então vai ser das 21 às 22 e pouquinho. Lá 22, horário de Brasília das 22 às 23. Aqui das 22. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 21 às 22. Tá bom? Até mais, nos vemos amanhã. Ó, a secretária já tá, cansou. Estilo, só que deu boa noite, secretária. Você já virou assim? Até mais, tchau, tchau. Até amanhã.